Olá, está iniciando mais um programa Câmera Aberta. E hoje será uma entrevista diferente. Eu, pelo menos como profissional há 26 anos, nunca fiz esse tipo de... Eu tive essa experiência, ou seja, entrevistar um surdo. Isso mesmo. Vou entrevistar um surdo, mas lógico, ao lado do surdo tem a sua esposa, a Alda Leabe, que vai simultaneamente traduzir a entrevista e depois passar para mim e para vocês o que ele respondeu, tá bom? Então, a gente está recebendo hoje aqui o César Caetano, ele é presidente da ACDEP, Associação Evangélica Pessoas com Deficiência da Paraíba. Certo, e também a nossa amiga Alda Leabe, que já passou por aqui pelos quadros da Câmara, fazendo traduções, né, interpretação de Libras, né, simultaneamente durante a sessão. E ela está aqui hoje com o seu esposo para a gente falar sobre as dificuldades, né, dos portadores de deficiências auditivas e assim por diante. Mas, Alda, é um prazer tê-la aqui, Alda. Tudo bom? Tudo bem, prazer nosso. Seja bem-vindo. Tudo bem? Ô, Alda, como é essa experiência de, simultaneamente, você traduzir uma coisa e falar ao mesmo tempo, como você está fazendo agora? Realmente é um pouco difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque nós são duas línguas diferentes. Né? A Libras é uma língua e o português, à medida que a gente está falando português, é outra língua. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é um pouco complicado. E você que está em casa, me desculpe aqui até alguns atropelos, porque eu vou entrevistar um surdo, né, com a tradução simultânea aqui, mas vocês vão entender. Mas, César, você é surdo de infância ou teve alguma doença, algum tipo de coisa que levou à sua surdez? Eu tive meningite e eu tinha 2 anos e meio, fiquei doente, foi muito sério e eu perdi a audição. Eu tive muitas dificuldades, para andar, fiquei em coma também, alguns dias, foi muito difícil, mas graças a Deus, foi um milagre de Deus, Deus ter me curado, ter me restabelecido. E eu fiquei 3 anos fazendo fisioterapia para poder aprender a andar, ainda quando pequeno. E graças a Deus, hoje, eu posso me comunicar através da Libras, língua de sinais. Qual foi a maior dificuldade? Foi de caminhar, aprender a caminhar ou aprender a falar? Ou seja, a falar em Libras. Eu tive várias dificuldades. Primeiro, realmente, eu não conseguia andar. E aí, perdi a audição. Não podia comer, meu corpo ficou paralisado. E eu não conseguia me movimentar. Então, fiz bastante fisioterapia, várias vezes. E aí, eu comecei a andar. E aí, depois do coma, né, meus olhos abriram e aí nos exercícios eu comecei a andar, melhorar. Então, eu comecei a entender também o que estava acontecendo. E tive muitas dificuldades, porque eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando, né, a minha família. Então, foi muito difícil não ouvir. Como é o mundo de um surdo, mesmo na infância? As adaptações, as dificuldades, enfim, no geral. Os surdos-anos, eles tinham bem mais dificuldades, né? Tinham muitas pessoas que tinham preconceito, não conseguia, muitas vezes, a criança se relacionar com a família. Muitas famílias também deixavam de lado. Às vezes, infelizmente, tinham preconceito, não deixavam andar na rua, brincar na rua. Hoje tem uma diferença grande pela questão da lei e o decreto de Libras, também sobre a inclusão. E aí, na inclusão, na escola, juntamente com as crianças ouvintes, eles podem também se desenvolver como pessoas ouvintes que estudam. Antes isso não existia assim, tão bem desenvolvido. Houve um período muito forte de exclusão. Hoje, com a inclusão, há um desenvolvimento melhor para as crianças. E
Como você aprendia alguma coisa? Através de algum colega ou seus pais ensinavam você no dia a dia o sinal de Libras? Antes eu não sabia nada de Libras, eu tinha muitas dificuldades de estudar. Estudei numa sala inclusiva, mas com muitas dificuldades. A minha mãe que me ajudou ensinando, mandava eu ler para que eu pudesse desenvolver minha fala e insistia muito. Eu falava palavras erradas e eu comecei a treinar a minha voz para que eu pudesse aprender a falar, para poder melhorar, mas eu não sabia Libras. Eu não falo assim bem as palavras 100%, mas consigo falar. E antes não tinha uma expansão da Libras. Então eu falava com os amigos só falando, realmente oral, mas não falava Libras. Mas a minha mãe, a minha família foi que me ajudou mesmo para que eu pudesse aprender a falar. E comunicava com alguns amigos, mas sem a Libras. Que eu não conhecia Libras. Depois que eu fui à FUNAD, conheci a FUNAD, conheci a Alda e outras pessoas. As pessoas me chamaram à FUNAD, foi ali que eu comecei a aprender a Libras. Quer dizer que um dos das maiores intempéries vem a exclusão, né? A exclusão dos coleguinhas. É verdade. Não existia uma inclusão 100%. Às vezes eu tinha vontade de estar com meus amigos ouvindo, se comunicar mais com eles, mas eu tinha dificuldades porque eles não sabiam Libras, eu também não sabia, e a gente só se comunicava falando algumas palavras. Não dava para entender bem. Então, assim, foi um problema muito grande na minha vida. Foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, com a presença da Libras, dos intérpretes, então a gente se comunica melhor. E aí, sabendo Libras é bem melhor. Hoje, com esse processo de inclusão, está bem melhor. Qual a sensação de você querer expressar alguma coisa para alguém, pedir alguma coisa, e a pessoa não entender? Ou seja, a pessoa não tem nenhum conhecimento em Libras. O que é que se passa na sua cabeça, numa ocasião como essa? Realmente, hoje tem muitos intérpretes em vários lugares para poder tentar minimizar isso. Os surdos vão juntamente com os intérpretes em alguns lugares. Por exemplo, você vai ao banco, vai ao médico, então o médico não sabe falar com você. Você vai ao hospital de trauma, vai em vários lugares e não tem quem se comunique bem. Por exemplo, quando meu pai morreu, eu fui ao médico querendo que ele me explicasse o que aconteceu, como aconteceu e tal. E assim, eu fiquei muito chateado porque ela não sabia se comunicar comigo. Então eu tive que chamar a minha esposa, que é intérprete, para ir poder fazer todas as interpretações. Então falta acessibilidade nos lugares. A maioria dos lugares não tem, faltam vários intérpretes nos lugares. E as esposas dos surdos, que são intérpretes, elas não podem em todo momento estar junto com os surdos. O surdo é um cidadão, no lugar que ele for, ele tem que ser respeitado e precisa que se respeite a lei para que haja acessibilidade. Não pode em todo lugar estar chamando o intérprete para poder ir junto. Por exemplo, uma moça que vai no médico, no ginecologista, ou um homem que quer no urologista, quer fazer uma consulta particular, e o médico não sabe Libras. E como é que vai fazer? Tem que levar o intérprete. Então, ele precisa saber Libras. Ou então, o surdo, a pessoa surda quer um psicólogo, e o psicólogo não sabe Libras. Então, nessas situações, não dá para ir o intérprete. Inclusive, eu entrevistei recentemente a vereadora Elisa, né, e dei como sugestão aos profissionais que tenham pelo menos um básico, né, nesses sinais para facilitar o dia a dia dessas pessoas que, infelizmente, elas não têm condições de escutar, né, só através de Libras que elas fazem as suas interpretações. Mas como era o dia a dia com as coleguinhas, com as paqueras, com as namoradas? Teve namorada. Quando eu era solteiro, realmente tive namorada, meninas ouvintes, mas foi difícil, porque elas não queriam, porque eu sentia assim, uma discriminação, porque ela não me entendia.
não sabia se comunicar. E quando a gente ia na casa da família, as pessoas também, a mãe, os familiares não queriam. Então, depois foi que eu encontrei a Alda na FUNAD, na igreja, ela sabe Libras, e aí a gente começou a namorar, e depois casamos. Hoje a gente tem 2 filhas, nossas filhas também sabem Libras, estão aprendendo, são pequenas, mas já estão aprendendo. A Alda é ela, é a esposa dele. Ele conheceu a Alda lá na FUNAD, foi, Alda? Na FUNAD, na FUNAD. Então, são casados e, graças a Deus, têm filhos. Né? E é um sinal, né? um exemplo de superação. Alda, e como é conviver com uma pessoa com essa deficiência de surdez, mas com a comunicação de Libras? É assim, a gente se comunica em Libras, mas se comunica também oralmente, falando, né? Você percebeu que César, ele fala, e é normal. É uma vivência normal. Eu já conhecia antes os surdos, já tinha bastante amigos. Depois foi que nós nos encontramos, como o César bem colocou. E aí a gente chegou a casar e tal, hoje a gente tem filhos. Mas é uma convivência normal. É como conviver também com uma pessoa ouvinte. Não difere em nada. E como foi que ele falou namorar você? Normalmente. Normalmente a gente já se conhecia há um tempo. Ele tá falando que a gente conversou muito, igual pessoas ouvintes, conversa, convive, e aí chega a namorar. E como é que está sendo hoje a adaptação dos filhos de vocês? São grandinhos, né, Alda? Já, a gente tem 2 meninas, uma menina com 4 anos, vai fazer 5 anos, aliás, e a outra vai fazer 3 anos. É ótimo. Elas já estão aprendendo Libras também. César ensina bastante, eu também ensino. Elas se comunicam e falam também, né? A gente está ensinando para que elas usem as 2 línguas, Libras e o português. E qual a dificuldade, Alda, para eles hoje, que eles necessitam com urgência? Eu acho que a lei, ela precisa ser respeitada, né? Hoje, como a gente já sabe, existe a lei de Libras e o decreto, mas infelizmente, como o César bem colocou, a maioria dos lugares ainda não tem intérprete, ou seja, desobedecem, não fazem o que a lei está exigindo. Então, poucos lugares a gente encontra intérpretes. E infelizmente, em alguns lugares que tem, é preciso que o Ministério Público, com as suas intervenções, os coloque obrigatoriamente. É verdade. Quando poderia não ser assim. É verdade. Né? O exemplo daqui da Câmara, né? Que inclusive a Câmara foi a primeira casa legislativa no Nordeste, com TV, e ter intérprete de Libras, né? Sessões simultaneamente traduzidas através das nossas amigas aqui, amigos, né? E quem está em casa que não tem infelizmente não tem problema de surdez, né? Ele consegue saber o que está se passando na sessão do dia a dia. E vocês, agora é com você, quais os lugares que vocês já alcançaram? Casas legislativas, eventos, o que mais? A gente conseguiu aqui, a TV Câmara, a TV Assembleia também. Inclusive, nós estamos fazendo o trabalho lá, de todas as sessões ordinárias, então, graças a Deus também. As escolas municipais, já existem intérpretes, as escolas do Estado também. A gente tem também um trabalho assim, que começou ano passado, muito bom, que foi o primeiro curso para as pessoas surdas, uma turma só de surdos, que iam fazer o cursinho pré-vestibular. Então, é da universidade esse projeto, e assim, pela primeira vez, tem essa turma com intérpretes, foram 3 intérpretes. E também na escola do Legislativo. Sim. A gente teve uma turma também de surdos, de 7 alunos surdos, que estavam na sala junto com pessoas ouvintes, num cursinho também pré-vestibular. Então, assim, foi muito bom. Mas falta muito. O Ministério Público não tem intérprete. Se o surdo vai fazer uma denúncia no Ministério Público, com a promotora de educação, ele precisa ir junto com o intérprete, com outros promotores, né, com o procurador, se ele vai numa delegacia, que é assim, essencial um serviço, né, ele vai se comunicar, fazer uma denúncia, será um policial, não tem intérprete. Os hospitais, a maioria deles não tem intérprete. Então, tem muitos lugares. Né? Veja a cena, você indo para um hospital, dizendo que está doendo e sem saber o pessoal onde é, o que é e como proceder. Quer dizer, é grave isso, né? Não é grave?
É verdade, já aconteceu, por exemplo, no hospital de trauma, chegou uma pessoa surda e o médico foi examinar e a pessoa falando Libras e o médico achou que ele estava bêbado, estava embriagado, não entendia o que ele estava falando. Então foi difícil. Então aí o hospital ligou para a FUNAD, chamou a FUNAD para trazer o intérprete para dizer o que ele estava falando. E ele não tinha bebido, não estava embriagado, nada. Então, ficou muito difícil. Precisa ter o intérprete, saber ter o intérprete para poder saber o que está acontecendo. Aqui, a exemplo da TV Câmara, que foi a pioneira em começar esse trabalho na TV. E é muito importante. Por exemplo, os gabinetes aqui na Câmara, o único que tem intérprete é no gabinete da vereadora Elisa, onde o SUS pode chegar lá e se comunicar. Então, tem acessibilidade. Então, isso é importante. Então, se o SUS quiser conversar com outro qualquer parlamentar, não pode. E é muito importante esse trabalho do intérprete, porque a pessoa surda que está em casa está acompanhando o que está acontecendo. E ele pode estar avaliando as propostas dos vereadores, vendo o que o vereador falou. Então, assim, foi uma luta muito grande para essa conquista. Então, quando a vereadora Elisa chegou aqui à casa, ela lutou muito para que pudesse acontecer isso. E a Assembleia Legislativa também está acontecendo esse trabalho. Já tinha dado início antes com o ex-deputado Nivaldo Manuel, que há muito tempo começou também essa luta lá. Então, os surdos hoje estão podendo ver também todos os trabalhos da Assembleia. Já aconteceu algum caso, César, de você querer explicar um determinado assunto para alguém e a pessoa se aperrear e de repente não entender nada e sair aborrecida? Coisas curiosas do dia a dia. Já aconteceu em vários lugares, por exemplo, seminários, aqui na Câmara, na Assembleia, vários lugares onde os surdos foram, e aí a gente teve que, infelizmente, fazer algumas reivindicações, como caminhadas, apitaços. Infelizmente, por exemplo, como o jornal que a gente tem vontade de ver o que está acontecendo, não entende. Por exemplo, a TV Cabo Branco e as outras, está passando lá, todo o repórter, a gente não sabe o que está acontecendo, só vê as imagens. Então, precisa que haja intérprete, ou então que haja legenda, para que a gente possa entender. São pessoas igual a nós, né, que exercem também a cidadania e querem ter espaço, né, tem todo direito, porque está no nosso meio, são pessoas que infelizmente têm problema de audição, mas que estão no dia a dia, produzindo, trabalhando, a exemplo de César, a exemplo de outros, né, e enfim, realmente é preciso, né, exatamente dar o espaço necessário para que ele possa desenvolver seu trabalho. Não é verdade? Alda, a língua de sinais, Libras, é universal ou não? Não, ela não é universal. Como bem se fala, Libras, né, língua brasileira de sinais. Então, ela é só Brasil. Então, a pessoa que quer aprender Libras de outro, se for em outro país, vai ter que aprender a língua de Libras no outro país. Porque aqui no Brasil a gente só usa a Libras, né? Cada país tem a sua língua de sinais, diferenciada. Agora, como é a participação sua como presidente de uma associação, né? A CEP? A CEDEP. A CEDEP, né? Associação Evangélica de Pessoas com Deficiência da Paraíba. Como o pessoal das igrejas recebeu esse... A CEDEP pode participar, na CEDEP pode participar qualquer pessoa que queira, de qualquer lugar, qualquer igreja. Então, nós lutamos pelo direito das pessoas, principalmente das pessoas surdas. A gente vai muito ao Ministério Público, reivindicando os seus direitos na educação, na área de lazer, de esporte, nós temos várias bandeiras, várias lutas. César, eu estudo direito
E eu já estou assim próximo de formar, e um dos meus sonhos é ser advogado e defender os direitos das pessoas surdas. Então, para que os surdos possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é um dos nossos desejos. Como é a criação de um sinal? Porque recentemente veio um grupo aqui na Câmara, né, de surdos, e botaram o meu nome, né, em sinal. Meu nome é assim, porque eu uso sempre uma gravatinha, aí meu nome é assim, Gilson Ricardo, que é caracterizado pela gravata. Como é a criação desses sinais? Porque em comunidade... Na comunidade de surdos, existem os instrutores surdos, que são as pessoas que pesquisam sobre a língua, e elas fazem essa criação dos sinais. Elas olham para a pessoa e vê uma das características, por exemplo, a barriga, o cabelo, o rosto, no seu caso, a gravata. Então, acho que ele percebeu que você sempre está de gravata e colocou esse sinal. É o sinal característico. Você não pretende disseminar mais a ideia, né, os sinais nas escolas, nas crianças, nas escolas municipais, particulares? Esse trabalho já vem sendo solicitado ou não? Nas escolas privadas existe uma dificuldade. Algumas elas não querem um intérprete, eles não aceitam algumas escolas, as crianças ouvintes. Elas falam algumas que não têm condições de pagar o intérprete. E aí até a família, a mãe, inclusive, muitas vezes ficam chateadas, tristes com isso. E às vezes é motivo de ir ao Ministério Público. E muitas vezes o Ministério Público realmente tem que intervir e dizer que a escola é obrigado a contratar o intérprete. Então, é importante também que, se essa criança for estudar nessa escola, que haja ensino de língua de sinais, para que ela possa interagir junto com as outras crianças, para que ela possa estar no meio das outras crianças também, como as escolas do município e o Estado. Ô, Alda, boa parte do pessoal surdo aqui do Estado é um pessoal que lê e pode traduzir em Libras, ou não tem condições de fazer leitura porque desde criança não teve o ensino dos pais? As crianças surdas, como as pessoas surdas ou ouvintes, elas podem ler, podem chegar a isso. Elas precisam ser ensinadas na segunda língua, que é o português. Porque a primeira língua da pessoa surda é Libras. E o que acontece? Muitas vezes as crianças elas só são ensinadas, educadas em Libras e não na segunda língua, que é o português. Então, é necessário, é importante que se ensine as duas línguas, mas que primeiro se ensine a Libras. Porque sem a Libras, ele não tem como se comunicar. Vai ficar difícil você aprender uma segunda língua, que é o português. Porque Libras a gente fala, mas a gente não escreve ainda. Você vê como é complexo. Você fala em Libras, o surdo, a pessoa surda fala em Libras, mas escreve português. Aí há uma diferença, porque na Libras a gente usa os verbos, sempre, a maioria deles no infinitivo. Na Libras a gente não usa muita coisa que tem no português, as estruturas são diferentes. Então, é importante frisar isso, que as crianças elas aprendam Libras primeiro e segundo português. Não num tempo desassociado, mas junto, para que elas possam aprender a escrever também. Só que a forma que o surdo escreve é diferente da nossa. Agora, o curioso é que tem gente que já usa Libras mesmo sem saber, né? Porque aí tem gente que fala, né? Fica se movimentando, né? Se expressando e tal, né? Agora, eu percebo, né, e a gente fica preocupado porque tem criança que não tem acesso, por exemplo, a um jornal, né, a uma televisão, não tem conhecimento do que se passa, entendeu? Não acompanha o dia a dia da população e assim por diante. Isso é preocupante também, né? É verdade. Isso é uma pergunta importante, realmente, porque as crianças... A gente se preocupa realmente, crianças, adolescentes e adultos realmente surdos, eles veem coisas importantes, mas não entendem. É diferente das pessoas ouvintes, que aí logo cedo elas estão ouvindo e vão aprendendo porque estão ouvindo. As crianças surdas elas estão só vendo sem ouvir.
Então, infelizmente, as crianças surdas muitas vezes atrasam um pouco no seu conhecimento porque não tem a Libras. Então, é importante que as crianças surdas aprendam, por exemplo, histórias, através de DVD, através de material específico para as crianças surdas, em Libras, para que elas possam desenvolver tão quanto a criança ouvinte. Por exemplo, eu, César, na hora do jornal de manhã, eu não posso ouvir. A Alda, que é ouvinte, ela pode estar ouvindo, está em qualquer lugar e ouvindo o que está acontecendo. Já eu não. Eu preciso estar na frente da televisão só para ver as imagens, mas não estou entendendo o que está acontecendo, muitas vezes. Então, é importante que tenha realmente... e é importante também que os professores eles possam saber Libras, que existe a disciplina de Libras nos cursos de preparação de professores, para que eles possam interagir com as crianças surdas, para que a criança surda possa desenvolver tão quanto a criança ouvinte, da mesmo jeito. Precisa pessoas se capacitarem, principalmente professores, para que possam ajudar os surdos, ensinar os surdos e trabalhar com as crianças surdas. Como ele vê os projetos que são desenvolvidos por aí nas TVs, na internet, para que a acessibilidade dos surdos seja sempre avante, sempre legal? Tem na FUNAD, tem também... existe a FUNAD, tem muitos projetos para as pessoas. Também, por exemplo, posso falar sobre a vereadora Elisa, também tem os projetos para as pessoas surdas. Existem projetos da escola bilíngue, que a escola bilíngue está na lei, ela está legalmente. E é importante se falar sobre isso, porque na escola bilíngue todos deveriam aprender Libras. Do momento que a criança passa no portão do vigia até os professores. E é importante que essa escola bilíngue vai trabalhar com as crianças surdas e crianças ouvintes para que todos possam aprender. E aí, a vereadora Elisa, a gente sabe que ela tem projetos sobre isso também. E alguns estados também já trabalham nessa perspectiva da escola bilíngue. Aqui em João Pessoa, a gente ainda não tem esse trabalho. A gente pode até contar o número de verbos existentes, né, na linguagem brasileira, portuguesa, e também as letras, né, e os números do alfabeto e tal, numerais e assim por diante. A Libras já tem uma quantidade assim, X de sinais para compor exatamente o acervo de vocês? Na Libras tem a Libras tem a sua gramática, tem o verbo, da mesma forma como você falou que tem o português, tem os seus verbos, por exemplo. Vocês falam, no português você usa vírgulas, né? Na Libras a gente não usa, a gramática é diferente. Por isso que a pessoa ouvinte escreve de certa forma, você escreve, você coloca vírgula, escreve de uma forma, já a pessoa surda escreve de uma forma diferente. Por exemplo, a pessoa ouvinte fala, eu vou para a sua casa. É uma frase em português. Em Libras, como ele poderia falar, vou casa. Para, que é o pronome, ele não usa. O surdo não usa. Então, uma frase em português é estruturada de uma forma. Em Libras é estruturada de outra forma. Uhum. E aqui no estado, Alda, aí é contigo. Uhum. Tem profissionais capacitados nessa área? Como é que está hoje o... Tem bastante pessoas, né, capacitadas, outras se capacitando. O que nós não temos ainda, precisamos na Universidade Federal, é ter o curso de bacharelado para a formação do intérprete de Libras, a nível superior. A gente não tem. Uhum. E a gente precisa disso urgentemente, porque nós, intérpretes, vamos nos capacitando à medida que vai surgindo cursos. Aqui no estado ou em outros estados, a gente vai correndo atrás dessa capacitação. Mas dentro do nosso estado, da universidade, a gente não tem isso ainda. Né? É uma falta muito grande, porque você quer ser intérprete, você vai para onde? Vou procurar um curso de nível superior. Aonde? Não tem. Aqui na Paraíba. Alda, e como o pessoal deve
como o pessoal deve acessar vocês, algum telefone para contato, tiver alguma dúvida, até para aprender, indicação de alguma coisa, algum material, tem? Tem sim. Nós, como o César já colocou, nós fazemos parte da ACDEP, que é a Associação Evangélica de Pessoas com Deficiência da Paraíba, e nós ministramos curso de Libras. Especificamente, César ministra curso de Libras, eu faço as interpretações. E nós usamos as dependências, as salas da Igreja Batista, todos os sábados, no horário de 17 horas até as 19 horas. A primeira Igreja Batista que fica ali no centro, né? Próximo ao Liceu Paraibano. E existe o curso de Libras. Todos os sábados, nós vamos estar dando início após o Carnaval, esse ano. Então, a gente está dando início. Então, qualquer pessoa pode contactar conosco através do telefone. Posso falar? Pode. 8831-0238. Repete. 8831-0238. Foi um prazer tê-lo aqui. Né? Foi para mim uma experiência nova, né? E eu gostei muito, né? Vou tentar aprender alguns sinais. Eu já tenho alguns para me despedir daqui, né? E muito obrigado, viu, César? E a Alda também. Foi um prazer nosso, né? Estar aqui. Espero que possamos ter outros momentos desse. É importante estar mostrando às pessoas, à sociedade, falando sobre essa acessibilidade que as pessoas surdas precisam. Só gostaria de informar que na Paraíba, segundo o penúltimo censo, nós temos em média 150 mil pessoas surdas. E João Pessoa, 20 mil pessoas. É uma cidade, né? Então, são muitas pessoas. Né? Segundo o penúltimo censo, esse último agora a gente ainda não procurou ver. Então, são muitas pessoas que precisam de acessibilidade. Né? A acessibilidade na comunicação é importantíssimo. Muito obrigado. Obrigada. Também, ótimo isso aí, aprendendo. Ótimo.